Fala, gente, tudo certo? Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Matplotlib. Vou falar sobre os tipos de gráfico que a gente pode fazer com o Matplotlib e também comentar um pouco sobre a integração com o Pandas e com o Seaborn. Bom, primeiro, como sempre, o que eu vou fazer é importar os meus módulos, né, e as minhas bibliotecas que eu vou trabalhar. Aqui eu estou importando o módulo do PyPlot como PLT, porque vai ser justamente a função que a gente vai usar, na verdade, o módulo que a gente vai usar para fazer os gráficos, e aqui o NumPy, que é um grande facilitador, né, na hora da gente manipular os dados que a gente precisa, enfim, para construir os gráficos. Bom, falando sobre os tipos de gráficos, né, são vários que a gente pode ter dentro do Matplotlib. A gente selecionou aqui os principais, mas eu não vou falar sobre todos, né, porque senão ficaria um vídeo muito grande. E aí eu vou incentivar todo mundo, né, a dar uma olhada na documentação, e aí vocês vão ter uma ideia melhor de como funcionam esses gráficos, tanto os que eu vou falar quanto os que eu não vou falar. Então é bem importante dar uma olhada, ler a documentação, né, de fato, para entender melhor como que funciona. Falando aqui sobre o primeiro tipo de plotagem, né, o primeiro tipo de gráfico, eu tenho aqui dois conjuntos de dados, né, que eu chamei de X e de Y. E aí, o primeiro tipo de plotagem vai ser bem simples, né? Eu vou primeiro criar aqui uma malha, né? Vou só colocar aqui para vocês verem como é que fica. Vou criar uma malha, de fato, para eu colocar o meu gráfico em cima. E aí, para eu colocar o gráfico em cima, eu vou fazer dessa forma aqui, usando essa sintaxe, colocando o meu eixo X, né? E depois o meu eixo Y, e ele vai justamente plotar esses dados para mim. Vocês podem ver que aqui ele plotou ligando os pontos por linhas, né? Mas eu posso plotar apenas os pontos, fazendo dessa forma aqui, e aí ele vai plotar justamente só os pontos, e isso é bastante útil, por exemplo, quando eu quero fazer regressões lineares ou interpolações, enfim, isso é bem legal. Falando agora sobre as barras de erro, né, os gráficos de barras de erro, quando eu tenho barras de erro que são conhecidas, né, eu posso plotar a partir dessa função. Então, como que eu vou fazer? Né? O x eu defini aqui como sendo um intervalo de meio até 5, indo de meio a meio, então meio, 1 até 5, e o meu y eu coloquei como sendo a exponencial de menos x. Aqui eu vou criar a minha malha, né, a minha malha em branco, e para eu plotar o meu gráfico com as barras de erro, eu vou usar essa sintaxe aqui. Vou colocar primeiro o eixo x, depois o eixo y, o meu erro em x eu vou colocar dessa forma aqui, usando esse argumento, e o meu erro em y eu vou usar esse argumento aqui. E aí vocês podem ver que aqui no gráfico o erro em x está de fato menor, está 0,2, e o erro em y um pouco maior. Mas eu posso definir o erro em x de uma forma um pouco diferente, supondo que o erro em x ele dependa justamente do valor de x, de forma, por exemplo, raiz quadrada de x vai ser o erro em x, eu posso justamente fazer isso aqui também da seguinte forma. E aí vocês conseguem ver que o erro em x vai aumentando conforme aumenta o valor de x, né? Porque justamente o erro em x ele vai depender do eixo x. Falando agora sobre o gráfico de barra, né? Tem várias formas de fazer esse gráfico de barras, enfim. Eu vou passar aqui uma forma que é bastante útil e bem legal. Eu estou falando aqui que o meu eixo x, né, vai ser um conjunto de valores de 1 a 6. Minhas informações da minha barra em azul, que está aqui, eu coloquei como sendo o y1. Minhas informações da barra em laranja, que é minha barra 2, eu coloquei como sendo y2. E aqui eu defini a largura da barra também como sendo 0,35. Aqui eu vou criar justamente a minha malha, da mesma forma como eu coloquei ali em cima. E eu vou partir para as minhas barras, né? Definir a minha barra 1 e a minha barra 2. A minha barra 1 ela vai ser feita a partir dessa sintaxe aqui. No primeiro argumento dessa função, eu vou colocar a posição de fato das minhas barras, né? E aqui vocês podem ver que eu coloquei x menos largura sobre 2 e aqui x mais largura sobre 2. Mas por que eu coloquei isso, né? Aqui o que eu estou fazendo é basicamente deslocando a barra 1, né, que é a barra em azul, metade da largura para a esquerda, e deslocando a barra em laranja aqui, metade da largura para a direita, para que elas fiquem de fato coladinhas, né, umas do lado da outra, e não se sobreponham. O segundo argumento vai ser justamente os dados daquelas barras, né, os valores que aquelas barras vão representar. E o terceiro argumento vai ser a largura, né? A largura, de fato, da barra. Bom, como eu falei, tem várias outras formas de fazer esse gráfico de barras, né? Tem como colocar essas barras horizontalmente, enfim, várias outras formas. Mas aqui eu quis focar nessa forma que ela é bem útil e bem versátil quando você quer comparar
dois grupos de valores, né? Falando agora sobre o histograma, que é muito importante, né? Quando você quer, de fato, analisar o intervalo dos dados. Aqui, os dados que eu estou considerando vão ser dados de idade, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho algumas idades, né? E eu quero saber como que essas idades elas se comportam dentro de determinados intervalos específicos, né? Quantos valores eu tenho dentro de intervalos específicos. E como eu vou fazer isso, né? Primeiro eu vou adicionar a minha malha em branco, que está justamente aqui, e depois eu vou usar essa sintaxe aqui para plotar o meu histograma. Se eu plotar as idades dessa forma aqui e simplesmente passar só idades como um argumento da minha função, esse histograma não vai ficar muito bom, né, em termos de interpretação. Vai ser difícil de interpretar esse histograma, ele não vai fazer muito sentido. Então, como que eu posso melhorar isso? Eu vou, por exemplo, usar o argumento pens, né, e vou dizer que eu quero 5 intervalos, considerar 5 intervalos. Aqui eu vou ter, de fato, 5 intervalos no meu histograma, de forma que aqui eu tenho um intervalo de 18 até pouco mais de 25, enfim, mas esses intervalos também não estão muito bem definidos. Eles dificultam a interpretação desses resultados. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso definir os intervalos, né, na verdade, as extremidades desses intervalos, a partir de uma lista, né? Então, por exemplo, eu vou colocar esses intervalos aqui e como que eu vou fazer isso, né? Eu vou dizer aqui que em bins eu quero que ele seja os meus valores de intervalo que eu coloquei ali em cima. E aí faz bastante mais sentido, né? Eu tenho aqui um intervalo de 10 a 20, de 20 a 30, fica mais intuitivo, de fato. E aqui eu consigo interpretar, né, que de 10 a 20, né, o intervalo de 10 a 20, eu tenho dois valores, de 20 a 30 eu tenho quatro valores e, enfim, fica uma forma um pouco mais fácil de interpretar esses dados. Bom, falando agora sobre a integração com o Pandas e com o Seaborn, né, eu vou primeiramente importar as bibliotecas que eu vou trabalhar dessa forma aqui. E falando primeiramente sobre o Pandas, né, eu tenho um data frame que eu coloquei aqui, um data frame bem simples, né, como sendo os laboratórios A, B e C, com os valores 10, 30 e 40. E aí eu quero plotar isso usando a função de gráfico do Pandas, né? Como que eu posso fazer isso? Eu vou plotar usando um gráfico de barras do Pandas, né, na verdade. Eu vou usar essa sintaxe aqui. Vocês podem ver que os valores foram plotados, mas esse A, o B e o C aqui, que estão aqui embaixo, não ficaram muito bons, né? Eles ficaram deitados. Então, como que eu posso corrigir isso? Eu vou usar a função rotação, né? Hot igual a zero, vou colocar assim. E aí vocês podem perceber que o A, o B e o C ficaram bem definidos aqui, né? Eu posso plotar também essas barras como sendo barras horizontais, e aí eu vou justamente apenas mudar aqui para bar H, né? E aí vocês podem ver que as barras vão ser plotadas de maneira horizontal. Falando agora sobre o Seaborn, né? Ele é bem legal quando a gente tem dados bastante grandes, né? A gente pode plotar gráficos usando o Seaborn. Como que a gente vai fazer isso, né? Eu vou mostrar três funções aqui do Seaborn, que é a forma de plotar barras, e distribuição também normal, e regressão linear com o Seaborn. Primeiro, eu vou importar aqui um conjunto de dados que já está embutido no Seaborn, né? Eu vou só dar um print aqui nesses dados para vocês verem que ele vai me gerar justamente um data frame, né? E aí eu quero plotar dados justamente usando o barplot do Seaborn mesmo. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou usar essa sintaxe aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? O primeiro argumento dessa função eu vou colocar como sendo o eixo x, ou seja, o eixo horizontal ali embaixo, né? E eu quero que ele represente os dias para mim, os dias da semana, né? Que estão aqui e eu vou precisar colocar da mesma forma que está escrito aqui no meu data frame. O meu eixo y, que vai ser justamente a barra, né? Eu vou colocar como sendo essa coluna aqui de bill, né? De contas. E eu preciso também especificar de onde eu estou tirando esses dados, né? E eu vou usar esse argumento aqui para justamente especificar isso. O gráfico vai ficar dessa forma aqui. Bom, falando agora sobre a distribuição, né, no Seaborn, eu quero ver a densidade
né, de determinados valores, como eles se comportam, enfim, a ocorrência, né, de determinados valores. Como que eu vou fazer isso a partir do Seaborn, né? Considerando aqui valores aleatórios, considerando 100 valores aleatórios, né, eu quero plotar isso a partir de uma distribuição. Eu vou usar justamente a função do Seaborn que chama displot, né? E eu vou plotar esses dados em x. Vocês podem ver que a minha distribuição ficou bastante parecida, né, com uma distribuição normal, e é assim que eu vou usar essa função displot do Seaborn. Bom, falando agora sobre a regressão linear, né, supondo que eu tenho aqui dois conjuntos de valores, né, um em x e em y, né? Em x eu tenho aqui 9 valores, né, de 1 até 9, né, porque o 10 aqui é um intervalo aberto, no arrange, né, ele não entra. E no y eu tenho esse conjunto de valores, eu quero plotar eles a partir de uma regressão linear. Como que eu posso fazer isso? Eu vou usar essa função aqui. Vou usar o regplot, né, o x e o y que eu quero plotar, e ele vai justamente plotar para mim uma regressão linear daqueles valores, que é bastante importante aí quando você fala de disciplinas experimentais e também, enfim, química experimental, analíticas, enfim, é bem importante nesse aspecto. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Queria mandar um abraço aí para quem acompanhou as aulas até aqui. A gente está bastante feliz de oferecer esse curso de Python científico. E é basicamente isso, gente. Quaisquer dúvidas, coloquem lá no GitHub e eu incentivo vocês a darem uma olhada nas documentações de todas as funções, de todos os módulos que eu coloquei aqui. É isso. Um abraço, gente. Até mais.